Recentemente, eu terminei de ler o mangá Bokugirl. E sério, fazia tempo que eu não me divertia e ria tanto com uma obra. Esse mangá tem a temática gender swap, traduzindo, troca de gênero. Então, algumas pessoas podem ficar com o pé atrás de dar uma chance. Mas eu te convidaria a deixar os preconceitos um pouco de lado e tentar dar uma chance pro que pode ser uma história boa e divertida. Até porque as coisas mais engraçadas que vemos por aí, muitas vezes são as que a gente considera as mais estranhas. Eu sou o Enrai e nesse vídeo irei falar sobre o mangá Bokugirl. Bokugirl é um mangá seinen de comédia romântica escrita e desenhada por Sujiro Akira. Foi publicado na Weekly Young Jump de dezembro de 2013 até maio de 2016, tendo um total de 107 capítulos. A obra tem bastante humor, romance e cenas picantes que eu simplesmente não posso mostrar aqui. Não é um ecchi dos mais leves, então sugiro você tomar cuidado e ler esse mangá apenas quando estiver longe de qualquer tipo de bisbilhoteiro. Eu descobri esse mangá nas minhas andanças pelo Reddit, e pelo que eu vi dos comentários da galera que leu, acabei ficando curioso, já que quem leu parecia ter gostado bastante. Eu já li algumas obras de gender swap, mas nenhuma me prendeu tanto quanto essa. Eu já tive um certo preconceito com esse tipo de temática, mas hoje eu sou bem mais aberto com esse tipo de coisa e acho que esse mangá é ótimo para quem queira dar uma primeira chance para essa temática. O protagonista da obra é Suzushiro Mizuki, um garoto andrógeno do ensino médio com uma aparência bastante feminina. No começo, a história já nos mostra ele recebendo uma confissão de um outro cara, que sabe que ele é um homem, mas que se sente cativado por sua aparência mesmo assim. Somos apresentados também ao drama do Mizuki, que é buscar ser respeitado como homem. Ele é confundido constantemente como sendo mulher, e por isso tentou durante toda a vida cultivar características masculinas para contrapor sua aparência. Logo também somos apresentados a Ishimon de Takeru, o amigo de infância e melhor amigo de Mizuki. Takeru é a figura que dá apoio ao Mizuki, e que sempre o reconheceu como homem. Ele acaba sendo um contraponto ao Mizuki por ser um cara bastante viril e masculino. E rapidamente somos apresentados a Fujiwara Yumeko, uma garota que é membro do comitê de classe junto com o Mizuki, e que também é seu interesse amoroso. Mas logo, Mizuki acaba percebendo que ela é apaixonada pelo seu melhor amigo, Takeru, e que ela não vê ele como uma figura masculina. No meio de tudo isso, vemos também que Mizuki tem um certo gosto por coisas femininas, mas que essa é uma característica que ele tenta ao máximo rejeitar em si mesmo. Após sermos apresentados a essas questões e personagens, vemos que o deus nórdico Loki estava observando o mundo dos mortais. Aqui nessa obra, Loki é retratado como uma loli. Sabe como é que é, né? Coisa de japonês. Loki acaba tendo sua atenção atraída para Mizuki e o acha bastante interessante para se tornar o novo alvo das suas traquinagens, já que ela não conseguia mais fazer suas pegadinhas com os deuses. Loki cria uma espécie de vespa mágica que explode um gás na cara de Mizuki, e quando ele acorda no dia seguinte, o corpo dele havia se transformado no corpo de uma garota, tendo tudo que o corpo de uma mulher tem e não tendo mais o que o corpo de um homem deveria ter. Resumidamente, isso é tudo que é apresentado para nós no capítulo 1. A partir disso, a história brinca com o conflito entre identidade, corpo e sentimentos do protagonista. No início da trama, Mizuki tenta continuar fingindo ser um homem, enquanto Takeru tenta ajudá-lo a manter o segredo. Loki, tendo Mizuki como sua nova fonte de entretenimento e alvo de suas travessuras, acaba sempre criando situações problemáticas para eles lidarem. Vemos a trajetória do protagonista aprendendo a lidar com suas novas necessidades e diferenças em relação a quando era um homem. Mizuki acaba percorrendo um caminho de autodescoberta
e se deixa levar cada vez mais pela sua nova estrutura biológica, o que traz a ele cada vez mais conflitos internos. Os tipos de conflitos que Mizuki passa a ter no decorrer da obra podem ser fatores que acabam afastando alguns leitores, já que com o passar do tempo vai se desenvolvendo um interesse romântico entre Mizuki e Takeru, em que ambos ficam em conflito. Tanto Mizuki na questão de cada vez mais estar sendo influenciado pela sua nova condição biológica e se tornando cada vez mais feminino, quanto Takeru, que passa a enxergar Mizuki cada vez mais como uma garota e vai deixando de conseguir ver ele como um homem. No meio disso, Mizuki tem seu conflito por também ter Yumeko como seu interesse amoroso feminino, que perdura desde que ele era homem, mas ele continua se interessando por Takeru. Esses três acabam formando um triângulo amoroso permeado principalmente pelas questões internas de Mizuki. Eu gostei bastante de como o autor trabalha esses conflitos internos de Mizuki, de forma bastante bem-humorada, e de como ele usa Loki como causadora de situações que sem a ação dela poderiam parecer forçadas. Mas, como ela acaba tendo esse papel de ser aquela que está brincando com a vida de Mizuki e buscando criar situações complicadas para ele, tudo que acontece parece ter mais credibilidade, como também fica mais divertido. A comédia, em momento algum, tira o peso do lado dramático da história. Ao meu ver, ela deixa a coisa toda mais palatável e acessível. Eu acho que o senso de humor do autor da obra ajuda até mesmo a nos conectarmos melhor com os personagens e ajuda a deixar de lado os possíveis preconceitos com a temática. Outra coisa que ajuda bastante é você deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para acompanhar o conteúdo. Assim você me incentiva a trazer mais conteúdo nesse formato. Vamos falar sobre os personagens centrais do mangá. O autor trabalha muito bem a construção da feminilidade de Mizuki, de forma que eu achei que ele se saía melhor como mulher do que como homem. Você pode até achar estranho o que eu vou dizer, mas eu achei que Mizuki se tornava uma garota cada vez mais fofa com o decorrer da história. Comecei a entender perfeitamente o Takeru ter cada vez mais dificuldade de ver Mizuki como homem. Pra mim, com certeza Mizuki está entre as personagens femininas mais fofas que eu já conheci em mangás. E entra na minha lista de waifus favoritas. Você pode me achar estranho, até porque eu sou mesmo. Mas todo otaku tem seu grau de estranheza, se comparado com o senso comum. Eu meio que conseguia me ver em alguns momentos no lugar de Takeru, até porque eu não acharia nada mal estar no lugar dele. Em nenhum momento eu achei o aprofundamento entre a relação dele e de Mizuki forçada. E é interessante o conflito que ele acaba tendo de cumprir sua promessa como amigo de ajudar Mizuki a se tornar uma figura masculina e conquistar Yumeko enquanto ele começa a desenvolver sentimentos românticos por Mizuki e a desejar que ele permaneça como uma garota. Yumeko tem um papel bastante importante dentro do trio. Ela e Mizuki desenvolvem uma amizade feminina, onde cria-se um conflito para Mizuki, com ele querendo ajudá-la a conquistar Takeru, enquanto continua apaixonado e desejando ser visto por ela como homem. Vou comentar agora do que considero ser os pontos positivos da obra. O humor é bastante criativo. O autor sabe fazer boas piadas e em vários momentos eu me via dando risada de acontecimentos extremamente inesperados. Daqueles que, quando você vira a página, você fica surpreso com o que vê. Essas surpresas me pegaram tanto em questão de humor e fazendo cascar o bico de tanto rir, quanto de ficar chocado com o resultado de alguns acontecimentos. O desenvolvimento emocional dos personagens é bem interessante, e seus conflitos internos são bastante críveis. O autor conseguiu fisgar minha empatia e me fazer torcer por eles. Toda a jornada de desenvolvimento dos personagens me deixou bastante satisfeito. A arte do mangá é muito boa e o autor transmite muito bem sua intenção através dela. Com certeza a arte dele está acima da média, porém, não vai ser aquela coisa de tirar o fôlego.
A qualidade impressiona para uma obra de publicação semanal e cumpre perfeitamente seu papel narrativo. O que pode ser considerado os pontos baixos para alguns. Primeiramente, algumas piadas acabam se tornando repetitivas. Esse ponto não me incomodou tanto. Me incomodaria mais se a obra fosse mais longa. Mas as piadas boas e os momentos de diversão e surpresa tiraram um pouco o peso dessas repetições. Mas isso pode depender do gosto de cada um. Outro ponto da obra que pode desagradar alguns é o ecchi, que pode ser considerado apelativo em alguns momentos. Para quem curte esse tipo de coisa, esse mangá pode ser um prato cheio. Mas se você não gosta, vai ser algo que pode desagradar bastante. Eu sou do tipo que gosta, então, no meu caso, isso acabou sendo um ponto positivo. Mas entendo que não é do gosto de todos. O final do mangá também é algo que pode ser bastante controverso. Vi em discussões na internet pessoas que detestaram o final, mas também há os que gostaram. Isso vai depender muito da concepção que cada um tem sobre os temas expostos na obra. No caso, é mais uma coisa que vai variar de pessoa para pessoa. Não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, mas eu particularmente gostei muito do final e eu teria ficado muito decepcionado se tivesse sido algo diferente do que foi. Mas, como eu já disse, para alguns pode acabar tendo o efeito contrário. Se eu tinha algum resquício de preconceito com o gender swap sobrando em mim, Boku Girl acabou apagando isso. Eu coloco a Mizuki facilmente na minha lista pessoal de melhores waifus. E isso é mérito do autor por desenvolver uma protagonista que convence muito bem como sendo alguém que nasceu no corpo errado, e que Loki apenas estava ajudando a consertar as coisas. Só que de forma bem duvidosa, para a felicidade dos leitores. Imagino que alguns podem até tirar algumas mensagens da obra, algo como a questão de aceitar quem você realmente é e não se deixar levar por aquilo que os outros esperam de você. Mas como a obra envolve muitos acontecimentos sobrenaturais e impossíveis de acontecer na nossa realidade, vejo essa história apenas como um entretenimento onde eu me abstraio da realidade e mergulho nas possibilidades desse mundo fictício. Esse tipo de história não é para todo mundo, e admito que há uns anos atrás eu estaria bastante fechado para dar uma chance para esse tipo de premissa. Mas podendo ler ele hoje em dia, me diverti bastante e desfrutei da história do início ao fim. Você que não leu esse mangá, acha a premissa estranha ou interessante? Pretende dar uma chance de ler? E você que já leu, o que achou da história? O final te agradou ou desagradou? Diz aí pra mim nos comentários. E fiquem à vontade para dar sugestões de outras obras que você acha que eu também poderia comentar aqui no canal. Obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.